Em 15 de agosto de 1977, às 22h16, o universo falou. E nós, quase não percebemos. Um único sinal. 72 segundos de transmissão. Uma sequência de números e letras tão perfeita, tão impossível, que o cientista que a descobriu pegou uma caneta vermelha e escreveu uma única palavra na margem do papel. Apenas uma palavra. Uau! Nenhuma explicação veio depois. Nenhuma repetição. Nenhuma confirmação. O universo abriu a boca uma vez, e depois fechou para sempre. Neste vídeo, você vai descobrir o que era esse sinal. De onde veio? Por que ele ainda não foi explicado quase 50 anos depois? E por que alguns dos maiores físicos do planeta acreditam que o que aconteceu naquela noite de agosto pode ser a coisa mais importante que a humanidade já vivenciou, sem saber? Fique até o final. Porque a última revelação deste vídeo vai mudar a forma como você olha para o céu esta noite. Para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa entender o que a humanidade estava tentando fazer. Em 1960, um jovem astrônomo chamado Frank Drake apontou um radiotelescópio para duas estrelas próximas. Ele não estava procurando planetas. Não estava medindo temperaturas. Ele estava escutando. Escutando se alguém lá fora estava transmitindo. Esse projeto se chamou OSMA. E foi o início de algo que mudaria para sempre a forma como pensamos sobre nosso lugar no cosmos. Carl Sagan, que era amigo de Drake e um dos maiores comunicadores científicos que a humanidade já produziu, disse uma vez que o silêncio do universo não prova que estamos sozinhos. Prova apenas que ainda não escutamos direito. A questão que Drake formalizou em uma equação simples e assombrosa é esta: quantas civilizações tecnológicas existem agora, neste exato momento, em nossa galáxia? A equação de Drake. Você provavelmente já ouviu falar dela. Mas o que poucos percebem é que ela não é uma resposta. É uma confissão de ignorância organizada. Cada variável da equação representa algo que não sabemos. A fração de estrelas com planetas. A fração desses planetas que desenvolvem vida. A fração da vida que se torna inteligente. A fração da inteligência que desenvolve tecnologia de comunicação. E quanto tempo essa civilização dura antes de se destruir? O próprio Drake estimou que poderiam existir entre 1.000 e 1 bilhão de civilizações tecnológicas na Via Láctea agora mesmo. Mas Sagan ia além. Ele calculava que, se apenas uma em cada milhão de estrelas tivesse uma civilização comunicante, ainda assim teríamos centenas de milhares de vizinhos cósmicos. Centenas de milhares. E o silêncio que ouvimos seria não a prova de sua ausência, mas a prova do tamanho absurdo do universo. Foi nesse contexto que, em 1973, a Ohio State University inaugurou o Big Ear, o maior radiotelescópio de campo plano já construído. Um monstro de concreto e metal do tamanho de 3 campos de futebol. Seu único objetivo era rastrear o céu sistematicamente, frequência por frequência, coordenada por coordenada, em busca de algo que não deveria estar lá. Um sinal artificial. Uma assinatura tecnológica. Uma voz. O Big Ear trabalhava de forma peculiar. Ele não se movia. A Terra girava, e o telescópio simplesmente escutava o que o céu trazia para seu campo de visão. Cada ponto do céu ficava exatamente 72 segundos dentro de seu alcance. 72 segundos. Esse número vai importar. E havia uma frequência específica que os cientistas consideravam a mais provável para a comunicação interestelar. 1420 MHz. A frequência de emissão do hidrogênio neutro. O elemento mais abundante do universo. A lógica era elegante. Qualquer civilização tecnológica avançada saberia que o hidrogênio é universal. Saberia que qualquer outro ser inteligente reconheceria essa frequência como especial. Como um farol. Como uma linguagem compartilhada antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Era como se o universo tivesse um número de telefone. E o Big Ear estava discando. Noite após noite. Mês após mês. Ano após ano. Os dados chegavam em papel longas tiras de printout com números e letras que representavam a intensidade do sinal captado. Valores baixos, entre 1 e 9,
representados por dígitos. Valores mais altos, representados por letras. A maioria dos dados era ruído. Interferência atmosférica. Satélites. Emissões terrestres. O cosmos estático e indiferente. Até aquela noite. Era uma tarde comum de agosto de 1977. Jerry Eman, um voluntário do projeto SETI trabalhando com os dados do Big Ear, estava revisando os printouts de 3 dias antes. Dias de dados. Páginas e páginas de números sem nada extraordinário. E então, ele viu uma sequência que não deveria existir. 6EQ5, 6. E QJ. 5. Lembre-se, os valores numéricos representavam a intensidade do sinal. 1 a 9 para valores baixos. Letras para valores mais altos. A letra U, na escala usada pelo Big Ear, representava uma intensidade de 30. 30 vezes acima do ruído de fundo. 30. O sinal mais forte que o Big Ear havia captado em toda a sua existência. E não era só a intensidade. Era o formato. O sinal subia gradualmente, atingia um pico devastador, e depois declinava simetricamente. Exatamente como um sinal de fonte pontual no espaço deveria se comportar ao passar pelo campo de visão do telescópio. Em exatamente 72 segundos. O tempo exato que qualquer fonte celeste levaria para atravessar o campo de detecção do Big Ear. Era perfeito demais para ser acidente. Era cirúrgico. Eman pegou a caneta vermelha e circulou a sequência. E escreveu ao lado, com letras maiúsculas, "Uau!" com um ponto de exclamação. Na margem de um printout de computador, naquela tarde de agosto, um ser humano reconheceu algo que nunca havia reconhecido antes. Uma possível voz do cosmos. Mas o que tornava esse sinal tão especial não era apenas sua intensidade. Era sua frequência. 1420,4556 MHz. A frequência de emissão do hidrogênio neutro. Exatamente o canal que os cientistas do SETI haviam teorizado que uma civilização inteligente usaria para se anunciar. Como se alguém do outro lado soubesse das nossas teorias. Como se alguém tivesse lido os mesmos livros que nós. A direção de onde veio o sinal apontava para a constelação de Sagitário. Uma região densa da galáxia, com bilhões de estrelas. Mas não havia, naquela direção específica, nenhuma estrela conhecida próximo o suficiente para ser uma origem óbvia. Apenas espaço interestelar profundo. Nenhuma estrela proeminente. Nenhuma nebulosa emissora conhecida naquela frequência exata. Nada que explicasse o sinal naturalmente. As semanas seguintes foram de verificação frenética. A comunidade científica precisava confirmar. O Big Ear varreu aquela região do céu repetidamente. Outros radiotelescópios foram apontados para a mesma coordenada. O Very Large Array no Novo México. O Arecibo em Porto Rico, o maior radiotelescópio do mundo na época. Nada. Silêncio absoluto. O sinal havia desaparecido tão misteriosamente quanto havia chegado. Nos anos seguintes, mais de 100 tentativas de detecção foram realizadas. Nenhuma repetição. Nenhuma confirmação. Nenhum eco. Como se o universo tivesse falado uma vez, apenas uma vez, e depois decidido que havia dito o suficiente. Mas a ciência não se rende ao mistério sem luta. Ao longo das décadas, surgiram hipóteses alternativas. Em 2016, um grupo de astrônomos liderado por Antônio Paris, da St. Petersburg College na Flórida, propôs que o sinal UAU poderia ter sido causado por um cometa. 2 cometas específicos, designados 266P Christensen e P85 Virtanen, passavam próximos àquela região do céu em 1977. A hipótese era que a nuvem de hidrogênio ao redor dos cometas poderia ter emitido na frequência de 1420 MHz. A comunidade científica examinou a proposta com cuidado. E a rejeitou. Jerry Eman, que ainda estava vivo para participar do debate, apontou as falhas. Cometas se movem. Um cometa atravessaria o campo de visão do Big Ear em muito menos que 72 segundos, ou apareceria em múltiplos canais de frequência simultaneamente. O sinal UAU apareceu em apenas um canal.
precisamente 1. E durou exatamente 72 segundos. A hipótese do cometa não sobreviveu ao escrutínio. O que sobrou foi o silêncio. Um silêncio que, para muitos físicos, é mais eloquente que qualquer resposta. Stephen Hawking, em suas últimas entrevistas antes de sua morte em 2018, advertiu que tentar responder a sinais de civilizações alienígenas poderia ser perigoso. Mas também admitiu que ignorar a possibilidade de sua existência seria a forma mais arrogante de ignorância cósmica. Neil deGrasse Tyson, diretor do Hayden Planetarium, disse que o sinal UOL é o único candidato genuíno a sinal extraterrestre que a ciência já detectou. O único. Em 60 anos de escuta ativa. E ainda assim, não sabemos o que foi. Não sabemos. E isso é o que torna tudo isso tão assustadoramente belo. Pense por um momento no que estamos realmente discutindo aqui. Se o sinal UOL foi artificial, se foi transmitido por uma civilização tecnológica, então o que isso significa? Significa que não estamos sozinhos. Significa que a vida inteligente não foi um acidente cósmico improvável e solitário. Significa que o universo, em sua vastidão incompreensível, encontrou uma forma de produzir mentes que olham para o céu e se perguntam. Mais do que uma vez. O físico Enrico Fermi, em um famoso almoço em Los Alamos em 1950, fez uma pergunta que ninguém conseguiu responder desde então: se existem tantas civilizações possíveis na galáxia, onde estão todas? Esse é o paradoxo de Fermi. E o sinal UOL o torna mais perturbador, não menos. Porque se houve um sinal, apenas um, em 72 segundos, em 60 anos de escuta, então o silêncio ao redor desse único momento é ensurdecedor. Talvez civilizações avançadas não transmitam continuamente. Talvez transmitam raramente, como faróis que giram, iluminando diferentes direções em diferentes momentos. E nós estivemos olhando na direção certa no momento exato. Uma vez. Talvez o universo esteja repleto de conversas que nunca se sobrepõem. Civilizações que existiram há milhões de anos e cujos sinais já passaram por nós antes mesmo de existirmos. Sinais que chegarão quando já não estivermos aqui para recebê-los. O tempo cósmico é cruel com a comunicação. A luz do Sol que você vê agora tem 8 minutos de atraso. A luz da estrela mais próxima tem 4 anos. A luz do centro da galáxia tem 26 mil anos. Se alguém transmitiu o sinal UOL de um sistema estelar a 500 anos-luz de distância, eles enviaram essa mensagem quando os europeus ainda estavam descobrindo as Américas. E eles nunca saberão se alguém recebeu. Carl Sagan escreveu em Cosmos que somos feitos de poeira de estrelas. Que os átomos de carbono no seu corpo foram forjados no interior de estrelas que morreram antes do Sol nascer. Que somos, literalmente, o universo tentando se entender. Se isso é verdade, e a ciência confirma que é verdade, então a questão não é se existem outros seres feitos da mesma poeira. A questão é se conseguiremos nos encontrar antes que o tempo nos separe. O sinal UOL nos deu, por 72 segundos, a possibilidade vertiginosa de que a resposta é sim. Que o universo já se encontrou antes. Que a poeira de estrelas se organizou em mentes em mais de um lugar. E isso, muda tudo. Muda o que somos. Muda o que a vida significa. Muda o peso de cada escolha que fazemos como civilização. Porque se há outros lá fora, e se eles sobreviveram o suficiente para transmitir, então a sobrevivência é possível. E se é possível para eles, é possível para nós. O físico Brian Greene, da Universidade de Columbia, disse que a confirmação de vida inteligente extraterrestre seria o maior evento epistemológico da história humana. Maior que Copérnico. Maior que Darwin. Maior que Einstein. Por que não mudaria apenas nossa ciência? Mudaria a nossa alma. O Big Ear foi demolido em 1998. No local onde ficava, hoje há um campo de golfe. Um campo de golfe. O instrumento que captou o único sinal possivelmente extraterrestre da história humana foi substituído por um campo de golfe. Há algo profundamente humano nessa tragédia. Mas a busca não parou. O projeto SETI continua. Em 2016, Stephen Hawking e o bilionário Yuri Milner lançaram o Breakthrough Listen, o maior programa de busca por inteligência extraterrestre já financiado.
100 milhões de dólares. Os melhores radiotelescópios do mundo. Uma missão de 10 anos para varrer 1 milhão de estrelas próximas e as 100 galáxias mais próximas. E o sinal UAU permanece. Permanece como a única anomalia genuína. O único momento em 60 anos de escuta ativa em que algo não se encaixou nos padrões do cosmos inanimado. 72 segundos. Uma sequência de letras e números. Uma anotação à caneta vermelha. E uma pergunta que ainda não tem resposta. O que foi aquilo? Talvez nunca saibamos. Talvez o universo tenha nos dado exatamente o suficiente para fazer a pergunta certa, mas não o suficiente para respondê-la. Como um professor que dá a dica mas não entrega a solução. Como um cosmos que quer saber se somos curiosos o bastante para continuar procurando. Carl Sagan, em suas últimas palavras públicas antes de sua morte em 1996, disse algo que ecoa em mim sempre que penso no sinal UAU. Ele disse: o cosmos é tudo que é, tudo que foi, tudo que será. Nossas contemplações mais humildes do cosmos nos movem profundamente. Há um senso de que temos algo especial aqui. Uma centelha azul pálida suspensa em um raio de sol. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em glória e triunfo, pudessem se tornar mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel nos quase indistinguíveis habitantes de algum outro canto. Quão frequentes são suas incompreensões? Quão ansiosos para se matar uns aos outros? Quão fervorosas são suas ódios? Nossa posição, nossa imaginada autoimportância, o delírio de que temos algum lugar privilegiado no universo são desafiados por esse ponto de luz pálida azul. O planeta Terra é um palco muito pequeno em uma vasta arena cósmica. Se há alguém lá fora, se o sinal UAU foi uma voz real, então há outros olhando para nós com a mesma mistura de esperança e incerteza com que olhamos para eles. Outros que também se perguntam se estão sozinhos. Outros que também apontam seus instrumentos para o céu e escutam. E talvez, em algum lugar a 500 anos-luz daqui, em algum planeta que orbita uma estrela que mal conseguimos distinguir da multidão galáctica, alguém esteja escutando agora. Escutando o ruído das nossas rádios, das nossas televisões, dos nossos radares. Escutando e se perguntando o mesmo que nós. E talvez, em 72 segundos que mudarão para sempre a história de dois mundos, um de nós irá escutar o outro. Talvez já tenha acontecido. Talvez esteja acontecendo agora. No próximo vídeo, vamos mergulhar no projeto Breakthrough Listen, o maior esforço da história humana para encontrar vida inteligente no cosmos. E vamos descobrir o que eles já encontraram, e o que ainda os mantém acordados à noite. Até lá, da próxima vez que você olhar para o céu à noite, escute. Porque o universo pode estar tentando dizer algo. E desta vez, talvez não devêssemos deixar a caneta vermelha ser a única que responde.